Paulo Henrique Ganso no Vasco da Gama. Que loucura é essa, amigo vascaíno? Eu vou trazer essa informação a você aqui neste Acorda Vascão. Além disso, falar também sobre informações relacionadas a Casimiro Miguel. Para quem não sabe, apenas Cazé, né? O dono da Cazé TV, vascaíno fanático, que falou sobre a possibilidade de comprar a Vasco da Gama SAF. Já pensou, amigo? Eu vou trazer isso a você aqui nesse Acorda Vascão. Além disso, também falar sobre saída de cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino e muitas outras novidades. Um Acorda Vascão que chega para você na manhã desta sexta-feira, né? Cheio de informações sobre o nosso Cruz Maltino. Mas olha, amigo, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante. O terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você aí que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe, ajude o nosso crescimento. A sua participação, amigo vascaíno, é de suma importância, tá? Para fazer com que a família do canal Gigante Vasco cresça cada vez mais. Inclusive, faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar aí à marca dos 159 mil inscritos. E eu conto com você, vamos se inscrever. Tem muita gente nova chegando aqui no canal do Gigante Vasco, entretanto, pouquíssimas estão se inscrevendo. Então, não perca tempo, corre aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificação e ajude aí o nosso crescimento. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Acorda Vascão falando sobre uma negociação concretizada ontem. Eu não estou falando sobre a negociação envolvendo a renovação do contrato do goleiro Léo Jardim, mas sobre a venda do atacante Cauã Paixão. O Vasco tem um jogador, cria das categorias de base, né, do nosso Cruz Maltino, chamado Cauã Paixão, atacante de 21 anos de idade. Esse atleta estava emprestado ao Polícia Tomir do futebol da Ucrânia e ele neste momento está sendo negociado em definitivo com o Leixões de Portugal, tá? Informações do GE na noite, inclusive de ontem, tá? De quinta-feira, é que o Vasco vai manter parte dos direitos econômicos do jogador para lucrar com uma venda futura. Entretanto, vai liberá-lo em definitivo de graça, né? Uma venda sem receber absolutamente nada em troca. Que é uma paixão que é cria das categorias de base do Vasco, fez apenas 4 jogos pelo profissional do nosso Cruz Maltino. O único gol marcado por Cauã Paixão foi no empate contra a equipe do Sampaio Corrêa em Saquarema, pelo Campeonato Carioca do ano passado, de 2024. Já no ano passado, ele foi emprestado ao clube ucraniano, atuou em 19 partidas, fez um gol e teve a sua passagem prejudicada, infelizmente, por uma lesão na reta final do empréstimo. No Leixões, clube do futebol português, Cauã Paixão vai atuar ao lado de outros jogadores também brasileiros, como o atacante Verton e o zagueiro Rafael Santos, ambos crias das categorias de base do Flamengo. Sobre Cauã Paixão, eu falo muito desse jogador, né? Para quem acompanha aqui o canal do Gigante Vasco, sabe muito bem. Cauã Paixão foi um atleta em que eu tive a oportunidade de crescer com ele. Eu joguei futebol ao lado do Cauã Paixão. Ele é nascido e criado aqui na ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio de Janeiro. E desde pequeno, eu e o Cauã, na minha opinião não, né? Para mim, Jô, como ele era chamado, participamos de um projeto social chamado Geração. Se você é cria aqui da Zona Sul também do Rio de Janeiro, deixa aí nos comentários. E o Jô, ele sempre se destacou muito, cara. Era muito louco, porque eu sou um pouco mais velho, o Jô tem 21, né? Pra mim, volto a repetir, é Jô, não é Cauã Paixão. Eu tenho 25, mas o Jô, o Cauã, era tão bom, cara, de bola, que eu às vezes atuava no sub-17, o Cauã ele tinha idade de sub-11, 4 anos a menos, e tava jogando no sub-17. Eu lembro até hoje, e aí agora eu posso falar que ele já vai sair do Vasco. Teve um torneio sub-20, cara. O Cauã, eu era o goleiro do sub-20 do Geração. O Cauã, ele era tão bom de bola que mesmo
tendo 16, 15 anos à época, o Cauã jogava no sub-20. E era tão louco porque o Cauã era um fominha de bola, né, o Jô, que ele treinava no Vasco de manhã, estudava no Vasco de manhã e chegava à tarde, ó, ele partia, cara, pro projeto social na praia. Então, assim, ele era um louco, alucinado por futebol, apaixonado por bola. Sempre trocava muita ideia com ele sobre a base, ele já vinha se destacando naquele momento. Ele sempre falou pra mim, cara, fazer gol na Gávea é uma parada absurda. Então, assim, muito legal. Infelizmente, foi um jogador que não deu andamento aí no profissional do Vasco da Gama, muito por conta do problema que o Cauã teve na temporada passada, né? O Cauã discutiu com o Medel e o Medel era muito protegido ali por aquela dupla do Emiliano e do Ramon Dias e foi um dos motivos que fez com que, inclusive, ele não tivesse continuidade no time profissional. Eu, Lucas, é claro, né? Além de ser um torcedor vascaíno, uma pessoa que teve um crescimento, não vou dizer que sou amigo do Cauã, porque a gente se distanciou em muito, mas alguém que cresceu junto com ele. Então eu, Lucas, desejo aí toda a sorte do mundo ao Jô, que ele brilhe vestindo a camisa do Leixões. Show? Vamos seguir aqui com o vídeo, porque temos algumas informações também importantes a trazer aqui a vocês, é claro, né? Neste Acorda Vascão. E uma informação rápida relacionada ao Pumita Rodrigues, cara. Ontem eu trouxe informações com relação ao Ponta, né? Jogador aí que dificilmente vai ficar no Vasco da Gama. Tem vários clubes interessados na contratação desse atleta, que inclusive quer sair. Puma hoje ele não quer ficar no Vasco da Gama. O contrato dele vai com o Vasco até o final do ano. Ele tem por objetivo rumar outros clubes na carreira, né? Ir para outros rumos na sua carreira, porque ele quer ser titular de um clube, quer jogar, e no Vasco ele não está tendo essas oportunidades. Não vem tendo, inclusive, por conta da grande atuação do lateral direito PH. Então, dificilmente o Puma vai renovar. Muitos falam sobre a possibilidade dele ir para o Nacional do Uruguai. O presidente do Nacional, inclusive, recentemente confirmou esse interesse. Entretanto, a informação que temos neste momento é que, como o próprio, né, Pirchiman, que é o presidente do clube uruguaio, disse, sempre temos interesse no Puma, mas não fizemos nenhuma oferta. Inclusive, a tendência, tá? É que caso o Puma vá para o Nacional, e isso deve inclusive acontecer, é que ele vá ao futebol do Uruguai apenas no final da temporada, quando seu contrato com o Vasco se encerra. Então a expectativa é que o Puma cumpra o seu contrato com o nosso Cruz Maltino até o final do ano, e aí sim, acabando a temporada, ele vai vestir a camisa daquele que é o seu clube do coração, o Nacional do Uruguai. Show? Então, creio que é uma informação importante, bem rapidinha aqui para trazer a vocês. Falando aqui sobre uma informação, entretanto, que não é rápida. E é uma informação que movimenta aí muitos bastidores do nosso Cruz Maltino, né? Que é sobre Paulo Henrique Ganso. Cara, que loucura, né? Tivemos aí, nestes últimos dias, uma informação dada pelo jornalista Guilherme Palesse, chamado apenas de Guipa, jornalista hoje da Rede TV, que passou, inclusive, por muitas emissoras. É um jornalista, assim, bem conceituado, cara, bem conhecido no meio do jornalismo esportivo, principalmente aqui do Rio de Janeiro. Tem muito contato no meio do futebol. E o Guipa, Guilherme Palesse, ele trouxe uma informação que movimentou. Por quê? Ele trouxe a informação que o Vasco da Gama, através, é claro, do técnico Fernando Diniz, demonstrou interesse pela contratação de Paulo Henrique Ganso e até mesmo já teria iniciado os primeiros contatos com o Fluminense para entender a situação do jogador. É bom ressaltar primeiramente o seguinte: Ganso já tem 7 jogos vestindo a camisa do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então, olhando para a possibilidade de uma negociação, não seria para essa temporada, porque não tem lógica trazer o Paulo Henrique Ganso para tê-lo na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Eu não vejo sentido algum. Então, assim, a contratação do Ganso seria olhando para 2026. Até porque o Ganso tem contrato com o Fluminense apenas até o final da temporada, ele fica livre no mercado, e aí sim eu já vejo com possibilidades exorbitantes. Se o Fernando Diniz estiver no Vasco da Gama, e eu espero que esteja, eu acho que estará no ano que vem, do Ganso chegar na próxima janela. Inclusive, eu não tenho dúvida que isso aconteça. E a informação do Guipa é exatamente com relação a isso, tá? O Vasco olharia para o Ganso pro ano que vem, ou com essa possibilidade, mesmo que pequena, do Ganso chegar para reforçar o Cruz Maltino apenas na Copa Comebol Sul-Americana e na Copa do Brasil. De acordo com o próprio jornalista, né, Gustavo Palesse, o técnico Fernando Diniz
é uma peça-chave nessas tratativas. O treinador que tem uma boa relação com o presidente Mário Bittencourt, deixou o clube, é claro, das Laranjeiras pela porta das frentes após vencer a Copa Conmebol Libertadores e enxerga que o Ganso, nesse momento, dentro do Fluminense, vem sendo fritado internamente e acredita que, nesse momento, o Paulo Henrique Ganso precisa de uma mudança de áreas. Ganso não é um jogador jovem, muito pelo contrário, é um atleta de 34 anos, que está na sua 6ª temporada consecutiva no Fluminense, tem uma idolatria gigantesca, conquistou títulos históricos no clube, mas hoje vem perdendo espaço, principalmente sobre o comando técnico Renato Gaúcho. Nesse Mundial de Clubes, o Ganso entrou em campo apenas em uma oportunidade como titular na partida contra o Ulsan Hyundai. E essa partida, inclusive, pode ter sido a virada de chave para o Paulo Henrique Ganso. Por quê? Renato Gaúcho deu essa oportunidade, entretanto ele foi substituído logo ainda no jogo, né? E após o apito final, informações é que o próprio Ganso, ele procurou o Renato Gaúcho para saber o motivo de ter saído da partida. Ele não gostou de ter sido substituído. Informações aí é que os dois tiveram um bate-boca bem acalorado no vestiário e depois desse jogo que aconteceu ainda na fase de grupos, é importante lembrar, o Fluminense inicia contra o Borussia, aí enfrenta o San Hyundai e fecha contra o Mamelodi Sundowns. Então o Ganso ele joga a segunda rodada. O Fluminense enfrentou o Mamelodi, enfrentou o Inter, enfrentou o Al Hilal e enfrentou a equipe do Chelsea. O Ganso não entrou em nenhum jogo. Então, depois da discussão que teve com o Renato Gaúcho, o Ganso nunca mais entrou. A gente sabe que é o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho é a cobra da bola. Renato Gaúcho é alguém que gosta de manter o elenco tranquilo, mas não vai se criar para cima dele que vai dar ruim. Então a expectativa diante dessa situação, a informação até que houve um climão entre Renato Gaúcho e Ganso nos dias após o episódio, é que o Ganso perca ainda mais espaço dentro do elenco do Fluminense. Fernando Diniz, de longe, observando isso, começa a piscar aquele sensor, né, no técnico de tipo, tem um jogador que eu gosto lá, de bobeira, dando mole, e eu quero trazer ele para perto, tá? Então a informação é essa, é um nome que o técnico Fernando Diniz gosta, é um nome que o próprio também gosta do técnico Fernando Diniz. A diretoria do Vasco, de acordo com o próprio Guipa, acredita num projeto para mostrar ao Ganso e tentar convencê-lo de fechar com o nosso Vasco da Gama. Um exemplo bem rápido e bem breve para você dar uma olhada, né, de como esse relacionamento do técnico Fernando Diniz e do Paulo Henrique Ganso é forte, foi de uma imagem colocada pela esposa do Paulo Henrique Ganso, desses dois juntos com os seus filhos no colo. Entretanto, antes de mostrar essa imagem, quero dar um recadinho rápido a vocês, cara, um recado rápido e muito importante para depois eu mostrar a vocês a imagem do Ganso e do Fernando Diniz abraçado com os filhos. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, o negócio é o seguinte, tá? Se você aí tá com a sua vida financeira tranquila, eu já te adianto, esse recado não é para você, pula! Mas se você tá precisando daquela graninha extra e 200, 300 reais por dia vai fazer diferença no final do seu mês, aí eu te digo, tem um recado muito importante para você aqui agora, tá? E você não precisa de nada mais a não ser um celular com internet, amigo vascaíno. Era algo que faltava. Um método que está colocando, inclusive, dinheiro no bolso de muita gente comum e que pode funcionar para você aí também. Só pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu. Mais de 3.000 reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só pra mostrar o poder que esse aplicativo tem, cara. E olha que esse valor, cara, é o que eu faço lá na fábrica por mês, cara. Vocês estão malucos. E assim, agora que eu aprendi isso e consegui fazer mais de 3.000, ó, rápido assim, cara, posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Bom, amigo, e o melhor, tá? É sem risco nenhum. Tem suporte, passo a passo e garantia, inclusive, de satisfação. Nada a ver com o que você aí costuma ver na internet de golpe, esquece. Não tem isso. É o seguinte, clique agora aqui, ó, no link na descrição ou no comentário fixado e corre para garantir a sua vaga. Mas corre mesmo, tá? Porque é algo limitado. E descubra aí o que tem feito muitas pessoas mudarem de vida. Então, corre, amigo vascaíno, volto a repetir. Vagas limitadas, clica agora e depois vem me agradecer. E assim como o amigo apareceu aí no vídeo agradecendo, falando, né, sobre essa mudança na vida dele, quem sabe o próximo também não possa ser você. Então, recado importante, corre aqui no link e no comentário fixado.
Bom, amigo vascaíno, captou o recado? Então corre aí no link na descrição e no comentário fixado. Voltando aqui pro vídeo, né? Como eu trouxe, Fernando Diniz e Paulo Henrique Ganso juntos. Fernando Diniz abraçado com o filho do Ganso e a esposa do Ganso compartilhando isso daí nas redes sociais, abre aspas. Uma das pessoas mais humanas que tive o prazer de conhecer. Olho no olho, verdadeiro, atencioso. Obrigado, Fernando Diniz. Você com certeza para sempre será muito especial para nossa família. O amigão do Henrico, que sempre vai correr pro seu abraço. Deus com certeza tem algo muito especial para você. Estaremos sempre na torcida. Então, olha que coisa louca, né? E o Ganso, em diversos momentos, já falou do Diniz. O Diniz, em diversos momentos, já falou do Ganso. É um relacionamento que foi criado fora do comum. E olhando para o Ganso, se realmente não for utilizado pelo técnico Renato Gaúcho, por que não, né? Pensar numa chegada ao Vasco, mesmo para disputar apenas a Sul-Americana e a Copa do Brasil. Parece pouco, mas se for para ficar no Fluminense e não jogar nenhum jogo, sem dúvida nenhuma o Ganso prefere vir para o Vasco da Gama, pelo menos para ser utilizado nas duas competições. Qual é a sua opinião? Ganso seria um bom reforço? Deixe nos comentários e fique aí com o vídeo do próprio Guipa falando sobre essa situação. Se liga só. Fernando Diniz, por mais que ele tenha saído da equipe do Fluminense, ele saiu pela porta da frente. Ele tem uma boa relação com o presidente do Flu. E sabendo dessa situação do Ganso, o Fernando Diniz já entrou em contato com o staff do Ganso e também já falou com o presidente do Fluminense para tentar fazer uma negociação. A única coisa que pesa nessa negociação é o fato do Fluminense e do Vasco serem rivais. Então essa é a única coisa que está pesando. Mas o Fernando Diniz alega o quê? Alega que estão assando o Ganso no Fluminense. Amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Guilherme Palesse. Ganso seria um bom nome? Volto a repetir, deixa aí a sua opinião nos comentários. Para fechar aqui o vídeo, trazer mais uma informação que movimentou muito os bastidores da nossa colina histórica nestas últimas horas, né? Mais uma do jornalista Leonardo Baran, que está parando a Copa do Mundo de Clubes com a sua participação mais vascaína do que nunca. Dessa vez, Leonardo Baran entrevistou o Casimiro Miguel, dono da Cazé TV e torcedor declarado do nosso Cruz Maltino, né? Que não tem medo nenhum de falar que é Vasco da Gama. Isso é algo muito legal, né? Um dos vascaínos mais ilustres hoje no meio da imprensa esportiva e no meio do Brasil de uma forma geral, né? E o Leonardo Baran, nessa troca que teve com o Casemiro, falou sobre algo que o vascaíno em si pensa muito, que é a possibilidade do Casimiro Miguel comprar o Vasco da Gama, comprar a SAF Cruz Maltino. Hoje, Casemiro é um dos maiores nomes da comunicação esportiva no Brasil, tem milhões de seguidores, tem transmissões históricas, é dono de uma das maiores emissoras, querendo ou não querendo, do nosso país. Tenho certeza que hoje a Cazé TV está aí entre as 5 maiores emissoras do Brasil, mesmo não sendo uma emissora de TV aberta, né? E digo emissora porque tem transmissão de diversos direitos econômicos, direitos televisivos, né, de competições, transmite jogos, tem programação própria, então é uma grande emissora e o Cazé TV e o Casemiro, perdão, é responsável por isso, pela Cazé TV. Alcançou em tão pouco tempo um sucesso meteórico, no meio da comunicação, mas com toda certeza também financeiramente. E diante aí desse carinho explícito que o Cazé tem pelo Vasco e pelo carinho explícito que o torcedor tem por Cazé, o Leonardo Baran dá essa cobradinha. E aí, Cazé, vai comprar o Vasco, não vai? Já pensou? Mas se liga aí só na resposta do Casimiro Miguel, amigo. Finalizar a pergunta do milhão, Cazé, compra o Vasco, Cazé, compra o Vasco. O pessoal pergunta isso e pede, hein? Falando. Aí tem que juntar um pouquinho mais de dinheiro, porque apesar do Vasco estar mal, ainda é muito caro. Então tem que transmitir mais algumas Copas. E até lá, o Vasco vai ser comprado. Pelo amor de Deus. Se eu tiver que transmitir mais 3 Copas e o Vasco não for comprado, aí porra, não é possível. Ele é a favor, então, né? Foi um prazer te Tamo ver, junto, tá, viu? irmão? Fica com Deus aí, Valeu, parabéns galera. aí, tá Tamo bom? junto. Vou te falar, eu acho que o Casemiro não correu da raia não, tá? O Casemiro deixou em aberto. Se lá na frente não tiver comprado, aí eu vou... como se ele tivesse falado assim, se não tiver comprado, eu vou ter que comprar. Só faltou dizer isso, né? Mas já pensou, Casemiro, dono do Vascão, cara? Legal. É alguém vascaíno como nós lá nos representando na cadeira da Vasco da Gama SAF. Show? Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa sexta-feira. E já já eu tô de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações
a todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.